Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Então, na nossa aula, né, audiovisuais, tanta coisa que a gente aprendeu, né? E assim, tentamos levar ao máximo para o nosso cotidiano, para que não ficasse aquela coisa assim presa, né? Aquele conteúdo focado em histórias. Então, levamos um pouco para o cotidiano, um pouco contamos a história. Vimos que tudo na nossa vida hoje, né? O audiovisual faz parte da nossa vida. E vamos iniciar com isso daí. O que é audiovisual, né? A gente passou o tempo inteiro falando de audiovisual, o que é? É a junção de imagens e sons, né? Mas aqui a gente tem uma frase, né? Um conceito. Audiovisual é o termo genérico que pode se referir a formas de comunicação que combinam som e imagem, bem como a cada produto gerado por estas formas de comunicação, ou ainda a tecnologia empregada no registro, tratamento e exibição do som e imagem sincronizados. Então, sempre lembrar, quando a gente fala de audiovisual, a gente está falando do quê? Áudio e som, né? Opa, áudio e som não, professora. Imagem e som. Então, todas as vezes vamos estar falando de imagem e som. Audiovisual é isso, é a junção, são os vídeos, são as imagens, são os outdoors, são as imagens dos banheiros. Vamos começar a relembrar nossa primeira aula, que estávamos falando sobre funções de uma imagem. Fornece informações concretas sobre acontecimentos e elementos da realidade. Procuram influenciar comportamentos, persuadir, tornando-se um importante instrumento da publicidade na propaganda. Então, aqui temos a imagem, né, do banheiro, do toalete. Por que você sabe o que é banheiro, professora? Porque quando enxergamos essa imagem, imaginamos logo assim, um rapaz e uma moça, né? Então seria um banheiro masculino, né? E o feminino. Aqui um feminino e para cadeirantes. Como é que a gente consegue chegar a esse conceito, professora? Fomos treinados, né, no decorrer do tempo, a enxergar pelas imagens, a ter a noção que as imagens, elas por si só falam conosco. Então, quando estamos no semáforo, na hora que a luz muda da vermelha para verde, sabemos que podemos, né, seguir em frente. Mas como é que conseguimos fazer isso? É pelo nosso treinamento na vida. A vida foi fazendo com que a gente entendesse que só ao ver as imagens conseguimos, né, decifrar o que ela está querendo passar para a gente. Né, professora, algum exemplo de imagens assim? Assim, as imagens, elas tanto têm esses significados de diferentes leituras, como também até uma criança consegue, né, perceber através de uma imagem, ela faz uma leitura que se transforma num texto. Por exemplo, aquela imagem da Coca-Cola. Olhou e já viu, ele é da Coca-Cola, McDonald's, Bob's e assim por diante. Então essas imagens, elas muitas vezes, muitas pessoas aprendem a ler através das imagens, para depois se chegar ao texto. E aí, como você falou de exemplos, né, temos aí a imagem da Coca, do McDonald's, Didio e assim por diante. E é até uma maneira, né, dos fornecedores, dos empresários, né, da indústria, fazer com que essa imagem fica gravada, né? Lembrando lá uma aula que a gente teve, que falamos de mensagens subliminares, que contamos sobre a Coca-Cola, que às vezes na lanchonete ele não precisa pedir uma Coca-Cola. Ele fala assim, me dá um refrigerante, vem uma Coca. Vem uma Coca para a mesa. Ou eles estão bebendo ali alguma coisa, comendo, e tem um desenho da Coca-Cola, né, em uma parede. Aquilo dali fica gravado na nossa memória, né? Então, com aquela gravação, a gente fica com aquele negócio na cabeça. Na hora que a gente vai procurar um refrigerante, a gente pensa Coca-Cola, Didio, né, professor? Exatamente. E falando em imagens, vamos citar o exemplo aqui da nossa imagem do pró-funcionário, que é exatamente essa imagem aí que está sendo projetada, onde temos aí
4 bonequinhos, né, representando cada um do servidor, né, na sua função, e atrás tem a escrita, né, e a simbologia da escola. Então, a do próprio funcionário também é um exemplo de imagem. Lembrando que a escrita, ela complementa a imagem, né? Então, nem sempre a imagem elas se complementam. Nem sempre vou ter uma imagem com legenda. Mas quando eu tenho legenda, aquilo dali o que dá? Dá glória, né? Lembra? Que elucidam, iluminam, dão glória. Por quê? Porque a imagem fica completa. Melhor do que ter uma imagem falando alguma coisa, é ter uma imagem com legenda. Que aí a gente começa, né? Que nem no nosso pró-funcionário. Que é o quê? Tem embaixo pró-funcionário, né, professora? Exatamente. Então, é uma legenda da imagem. Então, além da gente ter a noção que quando a gente vê essa imagem, a gente vai logo lembrar do pró-funcionário, embaixo tem uma legenda. Então, aquilo ali fica marcado na nossa memória, né? A função do texto na imagem. Indicação de consumo esclarece uma proposta. Aqui, o texto que estão falando é isso daqui. Eu não preciso falar que aqui é uma lanchonete, né? Eu só estou falando que esse sanduíche é vendido no campus Porto Velho, Zona Norte, no telefone XXX. Então, isso daí é para vocês terem conhecimento que o texto na imagem, ele não precisa dar muito detalhe. Como eu consigo, né? A gente já consegue, por ver um sanduíche, imaginar que aqui em Porto Velho, Zona Norte, existe a venda daquele sanduíche. E ali não está dizendo se é venda, se é alguma coisa. É o simples fato da gente entender que aquela imagem está passando para a gente, né? Então, aquela imagem está passando que ali existe a venda daquele produto. E isso daí é algo que vai em todo lugar da cidade. Se você passar no centro da cidade, você vai ver outdoors com propagandas. Elas não têm som, é só a imagem. E aquela imagem já faz você pensar, nossa, você vê a imagem de uma pessoa correndo, o que você pensa quando vê a imagem de uma pessoa correndo, né, no outdoor? Você pensa no tênis dela. Aí você fala, nossa, eu queria aquele tênis. Então, eles trabalham muito com isso. Falando em propagandas assim, a Nike geralmente ela faz muita propaganda assim, de colocar pessoas correndo e com uma história passando, mas você só fica pensando no tênis, porque ele passa a história, mas como você já conhece a marca, e aí você vai logo na imagem, né, do tênis. Então, esse é o poder da imagem, né? E a imagem com o som, que torna o nosso audiovisual, isso daí, ela como é que eu posso falar para vocês? Ela ainda melhora muito mais, né? Então, assim, ela faz com que o nosso texto, com a nossa imagem, ela fica, dá glória a ela mesma, né? Então, quando a gente fala em audiovisual, a gente está falando de som e imagem que, trabalhando juntos, trazem, né, esse retorno para nós, para que conhecemos melhor. Tempos modernos. A linguagem audiovisual, como a própria palavra expressa, é feita da junção de elementos de duas naturezas, os sonoros e os visuais. Já estamos vivendo na pós-modernidade. E o que é pós-modernidade? Lembrando aqui do nosso filme, né, de Charlie Chaplin, que é Tempos Modernos, que ali ele está mostrando que ele estava sendo engolido, né, pelas engrenagens da máquina, porque a pós-modernidade veio para isso, né? Hoje, a cada dia que passa, a tecnologia vem avançando. Então, o que antes era um trabalho manual, hoje está sendo trocado por máquinas. O que antes vocês precisavam de ter um professor presencial dentro de sala de aula, hoje vocês têm o EAD. Vocês estão entendendo? Você precisava de um computador, de uma câmera fotográfica e de um celular. Hoje você tem tudo isso em um smartphone. Então, aqui o filme nada mais é do que isso, o homem sendo engolido, né, pela máquina, pela modernidade, né. Então, pós-modernidade chama-se a condição sociocultural e estética do estágio do capitalismo pós-industrial, que é contemporâneo, que é o que falamos, né? No filme representa bastante essa parte em que o homem ele é substituído pela máquina e a máquina começa a fazer trabalhos de vários homens. Então, as pessoas iam ficando desempregadas ou elas tinham que se capacitar, como vocês estão fazendo, se capacitando, né? Por quê? Porque a gente sabe que o mercado de trabalho cada dia cresce e aí vem pessoas mais capacitadas. Então, a nossa obrigação é o quê?
correr atrás dessa capacitação, né? Correr atrás de adquirir mais conhecimentos, porque todo conhecimento é válido. Um comentário, professora? Hoje, com essa questão do mundo globalizado, do capitalismo, realmente quem vence quem está melhor qualificado e preparado. Hoje se exige, por exemplo, que o indivíduo tenha domínio de 2 línguas, 2 idiomas, que ele procure fazer cursos voltados para a sua área e também tem a visão de outras áreas. Então, nesse mundo da competição e da disputa, realmente, a gente sabe que quem estará um passo à frente é quem está melhor preparado. E você aí, servidor, né, funcionário, está aí buscando essa qualificação porque você estará melhor preparado para desempenhar seu papel na sua função, com mais critérios, com mais rigor e dessa forma trazer uma contribuição mais centrada, né, com mais autoridade e autonomia também. Isso mesmo. Então, vocês estão corretos, né? Vocês estão aí sentadinhos, se capacitando, né? Correndo atrás, né, de adquirirem mais conhecimento. Porque o conhecimento, como eu falei agorinha, toda forma de conhecimento é válida. Aqui estamos falando conceito de mídia. Toda mídia pressupõe informação e um suporte. Ou seja, aquilo que suporta a informação e que é, ao mesmo tempo, um condutor. O mundo moderno também é um mundo midiático e mediatizado. Então, a mídia é o quê? Toda forma de comunicação, seja revistas, jornais, telefones, televisão, videocassetes, DVDs, qualquer forma que você consiga se comunicar, né? Qualquer forma que você consiga receber essa comunicação, livros, é uma forma de mídia. Só que hoje o nosso mundo, né, está cada dia mais moderno, a nossa mídia, a gente já imagina mídia e já pensa em digital. Mas não, se eu pegar uma revista, ele é uma mídia, né? Ela é uma mídia, eu consigo ter informação daquilo ali, eu consigo me comunicar com aquilo dali. Por quê? Porque ela me traz informação. Então, quando eu recebo informação, eu estou recebendo, né, uma forma de informação mediatizada, ok? Então, lembrando disso daí. Toda forma de mídia, o mundo moderno é também um mundo midiático e mediatizado. 3 partes da pintura. Só para a gente relembrar como surgiu a pintura, né? Lembra que a gente conversou que a pintura começou nas artes rupestres, né? Lá dos homens da caverna, que eles pintavam, que eles até desenhavam a comida, porque acreditavam que ao desenhar a comida, eles estavam chamando a comida para perto, né? Então, começou dali, mas não tem uma data exata. O que a gente sabe é que a pintura, desde o seu início, é a representação da realidade. Ele sempre quis reproduzir a realidade. Então, quando pensarmos em pintura, vamos lembrar da reprodução da realidade. Aqui, vamos entender quais são as 3 partes da pintura. Em primeiro lugar, ao vermos uma coisa, dizemos que ela ocupa um lugar. Neste ponto, o pintor descrevendo um espaço dirá que percorrer uma orla com a linha é uma circunscrição. Logo em seguida, olhando esse espaço, fica sabendo que muitas superfícies desse corpo, visto, convém entre si e então o artista, marcando-as a seus lugares, dirá que está fazendo uma composição. Então, por último, discernimos mais distintamente as cores e a qualidade das superfícies. E como toda diferença se origina da luz, com propriedade podemos chamar sua representação de recepção de luzes. Aqui, o primeiro lugar que eles falam é quando você ocupa um lugar, né? Quando algo ocupa um lugar. Isso é uma circunscrição. A segunda parte é quando esse corpo, né, não vem entre si, vem marcando, né, seus lugares, que é uma composição. E por fim, né, como tudo, as luzes, né, recepção de luzes. Então essas são as 3 partes, né, da pintura: circunscrição, composição e recepção de luz. Lembrando, sem luz a gente não consegue, né, ter o domínio de nada, porque a nossa fonte natural de luz é o sol, mas em um estúdio precisamos de sol, de luzes, numa imagem precisamos da luz daquela imagem. Lembrando também que nos filmes eles são bem representados com as suas luzes. Quando você vê, eles pegam o quê?
tentam focar. Quando você vê um filme do sertão, como é que é a iluminação? É uma iluminação, né, quente, uma iluminação mais amarela, mais seca. Por quê? Para representar aquilo dali. Então, o tanto que é importante a iluminação, né, no filme. Vamos ver alguns tipos de iluminações também, mas sempre pensar que composição, circunscrição e a recepção de luzes, essas são as 3 partes, né, da nossa pintura. Então, quando a gente for pintar, a gente tem que sempre pensar que tem que ter essas 3 partes, ok? Falando em luzes, né, e pintura, vamos falar sobre a câmera escura, que é um quarto distante à luz, possuía um orifício de um lado e uma parede à sua frente pintada de branco. Quando um objeto era posto diante do orifício do lado de fora do compartimento, sua imagem era projetada e investida sobre a parede branca. E aí, professor, o que acontecia, né? Era desse jeito aqui. Essa era a imagem que era projetada, né? E ela passava por aqui. Mas aí, professora, existia isso daí, como essa pintura, né, era impressa? Aí tinha que ter um pintor lá, né, Leonardo da Vinci, que foi um que muito usou, né? Ele tinha que estar lá e pegar e reproduzir aquela imagem no papel. Qual era a vantagem? Eles estavam descobrindo a câmera, né? Ali era o início. Então, para eles reproduzir aquela imagem pequena, em grande, né, dimensão, dava uma visão melhor, uma visão ampla para ele pintar. Então, para eles isso era o máximo, né, professora? Exatamente. Então, eles achavam que aquele momento era o ápice, né? E realmente era, porque imagina se eles não tivessem, né, feito esse primeiro momento, né? A gente não teria nossas câmeras. Mas daí, eles pegaram um desafio, né? Só com o tempo a câmera escura se transformaria numa pequena caixa portátil, usada pelos pintores como auxiliar de seu trabalho. Gravar essa imagem diretamente sobre o papel, sem intermédio do artista, era a nova meta, só alcançada mais tarde com o desenvolvimento da química. Então, a meta deles era fazer aquilo dali. Aí eles tiveram que fazer grandes estudos, teve que pegar bastante cientistas, né, para que desenvolvessem essa parte de imprimir, né, de ter aquela imagem gravada no papel sem o auxílio do pintor. Mas da câmera escura, que era o quarto, foi para aquela pequena, né, sanfonada, que ele tinha que colocar a cabeça dentro. Então, passou por vários estágios para chegar na nossa câmera de hoje. E, enfim, chegar nos nossos celulares, né? Então, assim, a história vem desde lá de trás, com uma evolução, com uma história a ser contada, passaram por momentos ruins, momentos difíceis, né, professora? Para hoje a pessoa olhar e falar assim, isso aqui é tão simples, mas não foi tão simples. Hoje é simples, né? Hoje com a modernidade. Hoje tudo é simples, mas não. Teve esse processo. Imagina, para você tirar uma foto antigamente, você tinha que ficar lá de fora de um quarto e aquela imagem ser projetada e aí uma pessoa ir lá e te desenhar. Difícil essa foto, hein? Muito difícil. Aí com a fotografia vem os nossos planos e enquadramentos, que a linguagem cinematográfica é feita de cenas artificialmente criadas por pequenas imagens que se juntam. As cenas são registradas por meio de planos, que no filme podem ser o espaço rodado sem interrupção, constituído de uma série ordenada de fotogramas. O que é fotogramas? São aquelas imagens e sequências que têm movimento, né? Era assim que era feito os filmes. Ainda tem esse processo. Lembrando que os planos são o ambiente, né? E o enquadramento é o quê? O enquadramento é como aquela pessoa vai ser enquadrada naquele plano. Lembrando aqui do peito para cima, é um plano, né? Então, isso daí é importante demais para a linguagem cinematográfica, porque se eu quero dar um closer no rosto de um artista, o artista, eu tenho um plano para aquilo ali, eu tenho um enquadramento para aquele processo. E eles trabalham muito, né, nessa parte. E hoje isso é muito usado, por quê? Porque nossas câmeras cada dia estão com mais tecnologia. Então elas conseguem redimensionar isso daí de uma facilidade muito grande. É que nem aqui, quando corta só para mim, quando pega eu e a professora, quando é só a professora. Isso daí são enquadramentos, ok? Vamos ver os tipos de enquadramentos? Enquadramento pode ser considerado como o percurso que a câmera faz, que foi o que comentamos, né? A direção do objeto filmado, seja
um movimento de aproximação ou distanciamento. É a maneira como a pessoa ou o objeto é enquadrada para sair na imagem, que foi o que comentamos. Aqui são nossos planos, né? Que começa com a panorâmica, que enquadra uma grande extensão, incluindo a paisagem, que é aquela inteira, né? Pega a paisagem inteira. Plano geral apresenta uma ideia geral da cena, que aí, aqui, gente, vocês podem confundir entre a panorâmica e o plano geral, mas a panorâmica, ela pega, assim, uma grande extensão. O plano geral, ele pega tudo, ele não tem, né, apenas uma parte. O plano de conjunto mostra o conjunto de elementos reunidos em uma mesma cena. Então, lembrando que o plano de conjunto, ele pega todo o conjunto da cena, se tiver 3 pessoas, 4 objetos, ele vai pegar tudo aquilo dali. O plano de figura enquadra uma pessoa ou coisa inteira. Então, assim, pega a pessoa inteira, né, ou o objeto. O plano americano apresenta a figura cortada na altura dos joelhos. Então, do joelho para cima é um plano americano. Primeiro plano, corta a pessoa na altura do peito, que são, um exemplo daqui é nossas fotos 3x4, né? Primeiro plano ou close, enquadra o rosto das pessoas, só o rosto, né? Que aqui nós temos um plano detalhe, né? Que está mostrando só o detalhe do olho, né? Da moça. Que é o plano detalhe, um detalhe do corpo ou de uma coisa. Mas o primeiro plano enquadra o rosto das pessoas. É apenas o rosto. E o plano close é como, professora? Ele é o nosso 3x4, né? Pega do peito para cima. E o primeiro plano, apenas o rosto. Um comentário, professora? Não, é só referente a essa questão da posição, né, do enquadramento do plano. Ela é importante porque muitas vezes quando o profissional ele faz esse procedimento, ele consegue também prender, né, a atenção de quem está do outro lado observando. Você fica atento, né, para observar o que o outro tem a dizer. Isso é verdade. Ok. Iluminação e tecnologia. Luz e sombra são elementos percebidos pela visão, tanto pela visão humana como pela visão das câmeras. A palavra fotografia significa registrar a luz. É engraçado essa parte de falar de registrar a luz, que a gente sempre lembra assim, quando o fotógrafo chega, deixa eu pegar a sua luz, né? Uhum. Tem esse hábito de falar isso. Então, assim, iluminação, ela parte desse princípio mesmo, de pegar o melhor ângulo, a melhor luz, né, para trazer aquilo ali para a imagem. Então, se eu pego uma parte escura da imagem, se eu represento aquela imagem escura, eu estou dando um ar mais, né, sombrio a ela. Agora, se eu coloco mais claro, eu dou um ar mais alegre, mais colorido. Então, tem essas imensas, né, infinitas maneiras de trazer a iluminação, né, para uma imagem. Mas as principais a gente vai ver agora. As cores são variações da luz. Sem luz, nenhuma cor existiria. Nossa fonte de luz é sempre o sol, que foi o que eu comentei com vocês, né? Mas temos as luzes artificiais que a substituem. Quais essas luzes? As luzes de estúdio, a nossa energia elétrica, né? Então, tipos de iluminação. Luz baixa. Gente, isso daqui não é a luz do carro, tá? Não é farol, é luz baixa. Posiciona-se no chão ou em planos inferiores ao objeto, pessoa ou cena. Luz frontal. Constrói imagens claras, sem relevo, contraste e profundidade. E iluminação lateral é aquela que deixa o assunto fotografado muito escurecido em um ponto e muito iluminado no outro. Uma curiosidade sobre iluminação é o quê? Quando começa uma telenovela ou um filme, eles querem apresentar os personagens, eles colocam um tipo de luz naquele personagem. Então pode estar cheio de personagens ao lado, mas eles dão um foco especial no personagem principal que quer ser apresentado. Após serem apresentados todos os personagens, a luz volta ao normal. Mas de início, vocês comecem a prestar atenção quando uma novela estreia, que a luz do personagem parece que fica assim, fica mais clara para um determinado personagem. E os outros, eles ficam mais no cantinho deles, assim, com pouca iluminação. Por quê? Para apresentar aquele personagem ao público. Aí depois que passaram-se todas as apresentações, eles pegam e voltam à iluminação normal. A iluminação lateral
essa que é mais escurecida, a gente vê muito em filmes de épocas, né? Que eles, principalmente na capa, eles escurecem, deixam destacado apenas o rosto do personagem. Então tem todos esses detalhes. Temos que estar sempre verificando isso para que a gente não se confunda, né? Então, nosso tipo de luz principal é o sol, mas temos a energia, as luzes de estúdio, né? As luzes artificiais, que são essas. E aí temos 3 tipos de iluminações principais, né? Então, vamos só, luz baixa, luz frontal e iluminação lateral. Características do som. Som, silêncio e fala, diálogos e monólogos compõem o que chamamos de trilha sonora. Som, silêncio e fala. Em linguagens audiovisual. A intensidade ou volume é a força que o som é produzido. A altura é a frequência ou o número de vibrações que faz o som ser mais baixo, grave ou mais alto, agudo. O timbre é a característica sonora que nos permite distinguir que sons da mesma frequência foram produzidos por fontes sonoras conhecidas e diferenciadas. Uma característica do timbre também é a parte das vozes, né? O timbre é é o colorido do som que eles falam, né? Então, dá pra gente diferenciar também uma voz masculina de uma voz feminina. A voz feminina, ela, né, é um pouquinho mais doce, né? Depende, porque eu não acho a minha doce mais. Sua voz é doce, professora. Mas assim, tem essa diferença. Então, quando o timbre, ele dá esse destaque, né? Ele dá essa diferença dos sons. Então, quando vocês pensarem em timbre, vocês vão pensar que o timbre é o colorido do som, ok? Comentário? Esse colorido, às vezes o tom, né, de voz, ele acalma, ou ele deixa agitado. Então é interessante isso também, referente à voz. Isso mesmo. Tipos de som. A música é decisiva numa trilha sonora. O ruído tem sua importância na trilha sonora pela sua capacidade de evocação de objetos e fenômenos. E o silêncio, que é o antissom. O percebemos nas pausas, nas falas do personagem. Então, a gente comentou isso várias vezes aqui, né? Que a música, ela faz parte, comentamos até algumas músicas de cenas de novela, que faziam que ao escutar a música, a gente lembrasse de determinada cena. Quem nunca escutou, né, aquela música do Titanic, não lembrou do filme Titanic. O silêncio, né? O silêncio, ele é importantíssimo. Por quê? Porque a gente entende quando um personagem está com raiva, quando ele deu uma pausa, quando ele não quer mais conversar, pelo silêncio. Então, o silêncio, ele é um dos sons, né, mais importantes do cinema, né? Por quê? Porque ele traz essas pausas pra gente. O que adianta o personagem falar, a gente não sabe se ele está com raiva, porque a pessoa, quando geralmente fica com raiva na telenovela ou na vida real, ela dá uma pausa, ela fica em silêncio, ela fica no seu canto. E aquilo dali traz, né, essa sensação de realidade pra gente. E o ruído, que eu comentei com vocês que eu não precisaria estar vendo um acidente numa novela ou num filme, porque só com o ruído da batida do carro eu saberia que dali era um acidente. Então, é muito interessante isso daí, né? Então, sempre vamos lembrar que música, ruído e silêncio são partes, né, do som, que são muito importantes. Filmes. Um filme é feito de tudo que vemos estampado na tela e ouvimos pelas caixas de som, mas também por tudo que os cortes que conduzem o olhar do espectador de uma para outra cena. Só para a gente relembrar um pouquinho de filmes, que quando a gente fala de audiovisual, a gente foca muito nessa parte do filme, né? Então, o filme, ele é isso daí, ele trazer aquela realidade pra gente. Comentamos várias vezes sobre você assistir uma cena de um determinado filme e achar que aquilo ali já passou com você, ou ter a certeza mesmo. Porque o filme tenta levar para dentro dele essa parte real mesmo, o dia a dia das pessoas, né? Então, cada dia está mais real. Mesmo os filmes que falam de ficção científica, a gente sente um pouco de realidade. Lembra que eu comentei que às vezes tem um romance, uma briga, isso daí faz parte da realidade, né, do cotidiano. E esse é o interessante, isso que deixa o prazer de assistir um filme, né, professora? O fato da gente ter a sensação que está vivendo aquilo dali, né? E os filmes, eles têm os que são de ficção,
e os que são baseados em fatos reais, que exatamente retratam realidades, histórias de vidas, passam narrativas e que muitas vezes você se termina por se identificar com elas também. Isso mesmo. Então, assim, o filme é tudo proposital, essa questão, né, de trazer você para a realidade, fazer você achar que aquilo dali aconteceu contigo ou com seu amigo. Por quê? Porque são fatos do cotidiano. Fora que, como a professora comentou, dos fatos reais, né? Que aqueles dali realmente, eles trazem, né, a parte real mesmo. Então, é isso. Filmes, quando a gente pensar em filmes, a gente tem que pensar nesta questão da realidade, né? Do dia a dia, do cotidiano. Etapas de um filme. Então, como todo, né, que a gente viu, tem suas etapas. O filme não seria diferente. Primeiramente, define-se um argumento. O que a história do filme irá contar. Com base no argumento é feito o roteiro literário. Presta bem atenção que aqui a gente vai falar sobre roteiro literário e depois roteiro técnico. Então, eles têm uma diferença, que transformará a história em linguagem cinematográfica. Nesse roteiro, os planos são descritos com detalhes. Que planos são esses, professora? Das imagens? Não. São marcados os diálogos, né? Os diálogos dos personagens são descritos com detalhes. Isso é no roteiro literário. Depois, esse roteiro literário é transformado em um roteiro técnico, viu? Que nele vão ser acrescentadas as indicações técnicas da filmagem. O ângulo da câmera, as lentes, o enquadramento, o plano da imagem, a luz, a movimentação da câmera, a movimentação dos personagens, todos os detalhes necessários para que o fotógrafo e o diretor possam trabalhar nas filmagens. Então, o roteiro literário, ele é formado, ele primeiro vem com a primeira parte, né? A parte de trazer os primeiros planos, né? O que vai ser feito, os diálogos dos personagens. O técnico, ele já traz tudo, ele pega aquela base e transforma tudo, como vai ficar posicionada a câmera, o que o personagem vai falar, quando o personagem vai pausar. Então, sempre presta atenção nessas etapas do filme. Aqui vamos entrar no Instituto do Cinema, né? Nacional do Cinema Educativo, o INCE, que foi criado para quê? Para trazer, no momento em que o debate sobre as relações do cinema e educação emergia e consolidava em ações diferentes segmentos da sociedade. A partir da criação do Instituto, realizaram-se vários filmes com fins educativos, de documentação científica. Lembrando que o INCE, ele nada mais era o quê? Criação de filmes educativos, para levar aquilo ali para a comunidade, para as escolas, que quando o Instituto começou a criar, aqui a gente vai ver que o pensamento católico também dedicou a questão. E aí a igreja criou o Cineacs, com base no INCE. E os educadores, né, que propunham a criação do cinema educativo, que poderia trazer benefícios pedagógicos aos alunos, mostrar de forma mais real, né? Então, quando o INCE foi criado, começou com uma ideia do governo. E logo depois, tanto a igreja quanto os educadores, eles viram a necessidade de levar aquele cinema educativo para a comunidade, para a escola, para os católicos, né, para os cristãos. Então, essa é o grande incentivo do INCE foi esse, trazer o cinema educativo, né, para o cotidiano das pessoas. Aí com o INCE, né, mais uma vez Edgar Roquette Pinto, que é um dos percussores mesmo da Radiodifusão do Brasil, ele criou, né, a Rádio Sociedade. O que foi a Rádio Sociedade, gente? A Rádio Sociedade foi aquela rádio comunitária onde os ouvintes, eles pagavam, né, patrocinavam, eles davam um valor para manter a rádio. E aí eles eram como donos, né, sócios da rádio. Então, só para vocês relembrarem, as rádios sociedades ou rádio clube eram assim chamadas porque os ouvintes precisavam se associar e contribuir com mensalidades para a manutenção da emissora. Mas aí, em 1933, o governo do Getúlio Vargas autoriza a publicidade na rádio. E aí a rádio começou a render dinheiro. Então, chegou até hoje, né, que a gente não precisa pagar, a não ser que a gente tenha alguma propaganda, né, aí isso daí rende dinheiro para a rádio. Mas antigamente, né, antes de 1933,
para a rádio existir, os ouvintes tinham que contribuir, ok? Projeto Saci. O Projeto Saci, né, foi a primeira tentativa de integrar o Sistema de Educação Nacional com o Sistema de Comunicação em Massa via televisão com o uso de satélite. Que era, aqui ó, a programação seria voltada aos alunos das séries iniciais e a habilitação de professores leigos do então ensino primário. Lembrando, o Projeto Saci, ele não foi consolidado porque ele falhou na sua tentativa, porém a ideia, ela melhorou e depois veio, né, o EAD. Mas de início a ideia do Projeto Saci era o quê? Trazer educação, né, do ensino primário para os alunos, né, que não tinham, né, dinheiro para sair da cidade, né, para estudar, e para professores leigos. Lembrando que antigamente você sabia um pouco, você dava aula para quem não sabia, então você acabava sendo um leigo também, sendo comparado com outros professores, né, que já estudavam, já faziam ensino superior. Aqui o Projeto Saci não foi bem sucedido e seria substituído por uma plataforma mais versátil e completa. Aqui a gente entra nas televisões educativas, que é do estado do Maranhão e do Ceará, que surgiram para resolver os problemas relativos à falta de atendimento escolar nas 4 últimas séries do primeiro grau, a ausência da qualidade do ensino e a insuficiência de professores. Era feito como? Na época, no Ceará e no Maranhão, quem queria estudar tinha que ter dinheiro para ir embora. E aí entrou, né, o projeto que eles levaram a educação para o colégio EAD, que eles levavam um videocassete, os colégios que tinham estrutura gravavam as aulas e levavam para eles. E aí os alunos conseguiam concluir. Se não tivesse tido esse projeto, né, das televisões educativas, talvez ninguém, né, professora, teria estudo ainda, né, lá, ou talvez já tinham, mas na época precisava ter dinheiro para conseguir estudar, porque tinha que sair da cidade, tinha que sair do estado, ok? Salto para o Futuro. O programa Salto para o Futuro é um programa da TV Escola, que também conversamos várias vezes, e o objetivo dele é possibilitar que os professores de todo o país possam adquirir novos conhecimentos, rever e construir seus princípios e práticas pedagógicas, mediante o estudo de intercâmbio com especialistas. Eles usam muito fax, televisão para isso, né? Então, o Salto para o Futuro é um programa voltado para os professores, para eles conseguirem, né, se capacitar, melhorar, dividir suas ideias, pegar mais conteúdos, né, mais experiências com professores da mesma área, mas de outros lugares. Então, o Salto para o Futuro existe até hoje. Ele está dentro do canal TV Escola, que a gente já vai comentar. E lembrando que é um debate de professores que, se vocês quiserem ver, é só acessar, né, o site e aí vocês conseguem ver como funciona esse debate. Mas não é apenas para professores, é para qualquer pessoa que queira adquirir um pouquinho mais de conhecimento. Então, se você hoje está interessado em ganhar um pouquinho mais de conhecimento, podem ver o programa que vocês vão gostar. Falam vários assuntos científicos, assuntos, né, do nosso cotidiano, tá? E com ele veio o CINEAD, que era um Sistema Nacional de Educação à Distância, que o objetivo era integrar todas as faculdades de educação das universidades públicas, né? O CINEAD. E o TV Escola, que surgiu com o objetivo de planejar a educação no século XXI, a qual as novas tecnologias desempenhariam o seu papel decisivo. É o canal da educação, destinado aos professores, educadores, alunos e todos interessados em aprender. Então, o canal TV Escola é um canal aberto, né, na internet, porém hoje ele é um canal, você tem que pagar, né, tem que pagar sua TV a cabo para assistir. Porém, você pode entrar no YouTube, acessar a TV Escola, que você, né, e ela é para quem? Para alunos, professores, educadores e todos que estiverem interessados em aprender. Eles fazem debates. Lembra que eu falei que eles falavam que eles colocavam pessoas de diferentes áreas para debater um determinado assunto. E isso é interessante. Então, hoje, se você quiser levar um estudo maior, né, se você quiser fazer uma pesquisa,
professor passou uma pesquisa, eu quero melhorar essa minha pesquisa, pode entrar no TV Escola, que tem vários assuntos lá, desde séries iniciais até ensino superior, tá? Nos processos audiovisuais, criam imagens que são ao mesmo tempo imaginárias, por não terem existência material, como reais, por serem expressões de coisas, pessoas com as quais convivemos em nossas lembranças. Falando em lembranças, a gente entra em cinema e sala de aula. Existem filmes que retratam situações escolares e aí a gente entra na parte do quê? O que o filme pode trazer, né, para a escola? Lembra que a gente estudou muito isso? O filme na escola, ele traz, né, essa sensação. A escola, qual é a diferença da escola para o cinema? A escola, a gente tem a televisão, onde na televisão o filme a gente pode discutir, depois podemos parar, podemos pausar, podemos ir ao banheiro. No cinema não temos essa opção. Então essa é a vantagem do cinema na escola. Podemos discutir em grupo, criar outro final para o filme, né? Lembra que a gente estudou isso? Vamos criar um novo final para o filme, fazendo com que a escola, ela dá essa abertura, né? Coisa que o cinema não dá. A gente até consegue discutir depois do filme, mas não é tão empolgante quanto a escola. Então essa é a maior vantagem do cinema na escola. E aqui, nosso último tópico, realidade, linguagem do cinema. Lembrando que o cinema, a linguagem dele é principalmente voltada, né, expressa pela realidade. Então, sempre quando vocês pensarem em cinema, vocês vão pensar na realidade, né? Então, quando você falar assim, eu assisti filme tal, aquilo dali tem base real. Pode ser filme de ficção científica, porém, que nem eu falei mais cedo, você às vezes está assistindo um filme de ficção científica, porém ali tem uma discussão, tem namoro, tem romance, e aquilo dali é fatos reais, né? Então, algumas cenas de filme são rodadas em ambientes naturais que não foram criados originalmente para cinema, mas servem como locais onde a narrativa desenrola. As locações dos cenários, aqui estão falando dos cenários, artificiais dos estúdios cinematográficos procuram produzir a realidade com toda a verossimilhança possível. O cinema é feito de imagens e sons em sequência, e embora se expressando por meio da realidade, convencionou uma linguagem que revela o modo de ver completamente artificial, criado pelo meio do olhar ciclópico das câmeras. Linguagem cinematográfica é o resultado de um processo de elaboração que envolveu muitas escolhas e precisou de certo tempo para tornar-se a linguagem global, como é hoje. São as inúmeras possibilidades do olhar da câmera que criou múltiplas formas de aproximação, distanciamento, movimentos que as novas tecnologias de captação de imagens permitem quando percorrem grandes distâncias, indo de um ponto para o outro. Então a linguagem cinematográfica é esse olhar da câmera, né? É a maneira como a câmera coloca a gente para aparecer. Então, quando você vê um ator lá, ele está representando isso daí, ok? E assim, a gente finaliza a nossa aula hoje. Com as palavras finais, a presença dos audiovisuais pode enriquecer de maneira muito produtiva e prazerosa a nossa vida profissional de muitas formas. As sessões do cinema vão ganhar um novo sentido, pois são sempre um momento de trocar e aprofundar ideias e conhecimentos. Podemos transformar a nossa escola em um pequeno estúdio de produção audiovisual, envolvendo todos os segmentos da escola e da comunidade. E bons estudos! Quero agradecer a presença de todos, né, professora? Agradecer a professora por esses meses, foram, 2 meses que passamos juntos, né? Exatamente. E passam muito rápido. E agradecer pela dedicação, por quanto que vocês se dedicaram, que vocês correram atrás de aprender, discutiram, debateram. Isso é ótimo, isso é gratificante, né, professora? Exatamente. Hoje chegamos ao final de mais uma etapa de crescimento, aprendizagem. Eu sei que aí nos polos, conforme estou lendo aqui no chat, todos estão bastante concentrados na revisão final aqui da disciplina. E agora teremos mais um momento, né, nesse crescimento. Isso. E eu vejo assim que quem saiu vitorioso nesse momento foram vocês aí, que tiveram esse momento para estudar, para aprender, essa disponibilidade em buscar o conhecimento. Então tudo isso é importante nessa caminhada, porque quando a gente para e pensa, olha o quanto de conhecimento
nós adquirimos aí nessa caminhada. Isso que é importante. E o fato de a gente começa a ver as coisas diferentes, né? Quando a gente começa a se dedicar, que nem vocês se dedicam, tudo que começamos a ver, a gente tem a noção daquilo dali, leva para o nosso aprendizado. E eu sei que vocês vão sair muito bem, porque eu sei o quanto vocês interagiram aqui conosco, mostraram o que estavam aprendendo, e isso daí já me prova que vocês já estão passados. Só precisam fazer a provinha aí para comprovar isso daí, mas eu tenho certeza que todos vão se dar bem. A nossa revisão foi o que debatemos durante todo esse tempo. O audiovisual, a vantagem dele é que ele sempre está indo e voltando, né? Então a gente estava lá no final do conteúdo, mas a gente comentava coisas do início. Por quê? Porque ele dá essa abertura, né? Porque assim, como a gente está falando de sons, imagens, a gente consegue trazer essa abertura. E principalmente agradecer, muito obrigada, tenho uma ótima prova, né, professora? Estaremos aqui, só que agora vamos trocar de lugar, né, professora? Eu vou ficar um pouquinho sentada, a professora um pouco em pé. E espero que vocês tenham aproveitado bastante, né, essa nossa matéria. E um abraço a todos de coração. Muito obrigada pela grande oportunidade de aprender também com vocês nesse módulo. E a gente vai se encontrar no outro. Ok, um abraço e boa prova a todos.